Olá, bem-vindos à apresentação do painel de obras paralisadas do TCU. Eu me chamo Cledson e vou apresentar para vocês as informações e funcionalidades dessa plataforma. Então vamos lá. Bom, para acessar o painel, basta abrir um navegador de sua preferência e no campo de endereços você pode digitar painéis.tcu.gov.br/obras paralisadas. Com o carregamento da página, você vai ser apresentado a uma breve introdução contendo a origem dessa plataforma e alguns dados sobre a última atualização implementada no sistema. Aqui existe uma segmentação em abas para melhor visualização das informações. As principais abas da plataforma são painel, tabela de dados e acompanhamento da carteira. É preciso destacar também que esse levantamento de dados é feito ao menos uma vez por ano. E essas fotografias, o que o painel chama de database, são guardadas e registradas na plataforma para ser acessível e manipulável pelo usuário. Vamos agora acessar a aba Painel. Você pode acessar clicando no botão Acesse aos dados ou clicando na aba Painel na barra de abas. Aqui, essa página é dividida em seções informativas. A primeira seção, com resumo dos dados, ela resume os dados de uma determinada database. Inicialmente, ela pega o último diagnóstico realizado, que foi em novembro de 2024. Então, aqui você vê o quantitativo de obras paralisadas, os montantes investidos, a proporção entre a quantidade de obras em execução e paralisada e assim por diante. Já nesse segundo segmento, você tem um histórico do diagnóstico do TCU, ou seja, uma linha de comparação entre cada database contemplada dentro da plataforma para verificar o desempenho da carteira ao longo do tempo. Então, aqui temos as 4 databases atualmente disponíveis na plataforma e as proporções entre obras paralisadas e em execução, assim como os níveis de investimento. Aqui embaixo, na terceira seção, a gente tem uma visão uma visão geográfica. Nesse mapa aqui, você pode reparar que as cores mais vivas e intensas correspondem aos estados que têm um maior quantitativo de obras paralisadas, como Maranhão, Pará e Bahia. Aqui ao lado você tem a perspectiva orçamentária, financeira, desses estados também, sempre de forma regionalizada. Na última seção, a gente pode verificar a relação de quantitativos por setor: saúde, educação, infraestrutura e mobilidade. E aqui à direita, a gente tem basicamente informações semelhantes, só que agora divididas por órgão repassador. Aqui vale uma observação. Todos esses gráficos, como foi dito, são dinâmicos, então eles são sensíveis ao clique. Pode ser que eu chegue aqui embaixo e queira ver as obras da Bahia. Só que esse gráfico aqui, por exemplo, são obras paralisadas. Nem todos esses filtros desses gráficos vão repercutir de uma maneira eficaz. Podem ser que existam conflitos entre alguns filtros e outros, e as informações passem a apresentar alguma distorção. Então, a gente recomenda como boa prática, assim que você clicar em algum filtro, você pode desfazer ele clicando aqui, de novo, novamente, no mesmo gráfico, no mesmo ponto, ou clicando em limpar filtros. A partir daí, você pode aplicar os filtros com cenário específico, um escopo específico, com a relação de filtros dessa barra lateral aqui, desse painel de filtros, que contempla a maioria dos cenários de casos de uso para aplicação dentro desse painel. Então, por exemplo, quero ver todas as obras da Bahia, posso separar por F aqui. Vamos na Bahia. Então aqui eu separei as obras tanto paralisadas quanto em execução da Bahia. Posso separar por tipo, por empreendimento específico. Posso separar por órgão repassador. Quero ver todas as obras do Ministério da Fazenda ou do Ministério da Educação na Bahia. Ele vai refazer todos os gráficos, inclusive esse gráfico de histórico. Eu preciso fazer um outro filtro que não contempla exatamente esses filtros que eu apliquei inicialmente. Então vou lá, sempre uma boa prática, limpar os filtros antes de começar uma nova pesquisa. Então agora, por exemplo, eu quero saber por setor. Quero saber as obras da saúde no estado do Pará, por exemplo. Vamos aqui no Pará. E ele vai repercutir em todas as abas, dando informações regionalizadas, informações históricas e informações por setor.
Eu poderia ter feito, como eu disse, esses filtros pelos gráficos, mas eu não recomendo. É mais preciso dessa forma. Agora a gente vai acessar a aba Tabela de Dados. Essa aba, ela tem uma visualização muito simples, no entanto é uma aba muito importante, porque é aqui que você tem acesso às informações brutas de cada contrato. Eu lembro que os filtros aplicados na seção anterior, na aba anterior, eles permanecem aqui. Então, tenha um cuidado de limpar o filtro se você quer ter uma visão global. Todos os filtros aplicáveis, eles estão constando aqui no painel lateral, da mesma forma que a aba painel. E aí, a primeira funcionalidade que eu posso apresentar é uma forma mais intuitiva de ver os dados. Você pode posicionar o mouse em cima de uma das linhas e ele vai compilar as informações sobre aquele contrato e te mostrar em um pop-up. Aqui você tem as informações básicas, né? Município, o nome do empreendimento, o ID, etc. E você tem uma comparação da situação em 2023 e em 2024. Notem que, no caso desse contrato em específico, houve uma diferença nos percentuais de execução física e financeira e no valor de desbloqueio. Bom, essas informações aqui, elas podem ser manipuladas para fins de visualização também. Como qualquer planilha Excel, você pode fazer uma ordenação. E a ordenação aqui, que está aplicada em valor do investimento, do maior para o menor, você pode fazer nas outras colunas. Por exemplo, aplicar um filtro de ordem crescente aqui em relação ao nome do empreendimento. Ou então, sobre o local. Cada vez que você clica no cabeçalho de uma coluna dessa, você efetua uma ordenação crescente ou decrescente à medida que você clica novamente nesse cabeçalho. Então aqui eu tenho uma ordem decrescente das informações por município /F. Aqui também, essas informações podem ser classificadas e ordenadas dentro desse menu aqui que aparece na direita, em cima dessa janela da planilha, e você pode selecionar uma coluna aqui e efetuar a ordem crescente, a ordenação crescente ou decrescente. Mas eu vou apontar uma outra funcionalidade mais importante, que é a exportar dados. Aqui você pode pegar todos esses dados e carregar dentro de uma planilha para poder mexer, né, verificar os dados e manipular os dados de forma local no seu computador. Então você pode clicar em exportar os dados, selecionando o layout comum mesmo. Ele vai compilar esses dados, gerar uma planilha Excel para você e vai disponibilizar o download para você salvar na sua máquina e poder utilizar. Bom, agora a gente vai para a última aba com informações da carteira, que é a aba acompanhamento da carteira. Aqui a gente tem gráficos, sem agora a possibilidade de fazer um filtro, porque são informações sobre o desempenho da carteira de uma forma geral. Aqui você tem um comparativo sobre 2023 e 2024 e o que aconteceu nesse meio tempo. A gente percebe que uma quantidade de obras foram concluídas, algumas foram removidas da plataforma por ajuste na base, por exemplo, duplicidades encontradas. Algumas obras foram iniciadas nesse meio tempo e algumas obras foram adicionadas porque não tinham sido registradas em 2023 no painel. Aqui embaixo também a gente tem dois gráficos interessantes, que é uma separação mais específica com relação às obras paralisadas e em execução, onde você pode ver, por exemplo, as obras que paralisaram, ou seja, as obras que em 2023 estavam registradas como em execução e agora se encontram paralisadas. Por outro lado, você também consegue enxergar as obras que foram retomadas, ou seja, obras que estavam paralisadas em 2023, mas que em 2024 registravam execução física. Agora, nesse lado direito aqui, a gente tem um gráfico que demonstra, dois gráficos basicamente, que demonstram o dinamismo de uma carteira específica ou de um repassador mandatário. Por exemplo, aqui a gente consegue ver quantas obras foram concluídas e quantas obras foram iniciadas no segmento da infraestrutura e mobilidade. Você percebe que tem um volume muito maior do que os setores de saúde e educação. Aqui embaixo você percebe que a Caixa, como mandatária da União, em seus termos de compromisso, conclui muito mais obras do que o Sismob e o Sismec, que são sistemas da saúde e da educação, respectivamente. É um volume mais alto, mesmo porque a Caixa atende diversos repassadores de recursos. Aqui embaixo existe um painel, né, uma seção sobre as obras que continuam paralisadas. Dessas obras que continuam paralisadas, a gente consegue listar aqui as obras com maior valor de investimento,
os repassadores que têm um maior quantitativo de obras que continuam paralisadas, e assim por diante. Aqui, já tratando das obras que paralisaram, a gente consegue ver os municípios que tiveram mais obras que paralisaram, e eu destaco aqui esse gráfico com a duração média das obras por setor. Né? As obras de saneamento, por exemplo, têm uma duração, dentre aquelas obras que paralisaram, mais longeva. Elas estão paradas há mais tempo. Então, por aqui, são basicamente gráficos informativos, sem a possibilidade de você aplicar um filtro. Você até tem essa possibilidade, mas as informações vão ser distorcidas. Não recomendo que vocês apliquem filtros aqui. Bom, agora a gente vai dar uma passada rápida nas abas de informação do painel de obras. Aqui, em fontes de dados, existe uma explicação e uma relação das bases de dados que compõem a plataforma. Aqui em trabalhos do TCU, você tem como acessar os relatórios das últimas ações de fiscalização sobre a temática de obras paralisadas realizadas no Tribunal de Contas da União. E aqui no final, você consegue ver alguns conceitos utilizados dentro da plataforma, bem como uma seção de perguntas frequentes, né, perguntas e respostas que podem ajudar em alguma dúvida eventual. E, por fim, alguns links aqui de plataformas correlatas, como, por exemplo, o Obras.gov, que é a plataforma de publicação de obras públicas do governo federal. Eu espero ter contribuído para um uso eficiente do painel de obras e lembro a todos que o Tribunal de Contas da União está sempre aberto para tirar dúvidas ou receber contribuições para melhoria e aperfeiçoamento do painel. Eu espero que vocês possam ter gostado desse vídeo e deixo para todos um grande abraço. Até mais.